Tem uma data que o mundo inteiro conhece e quase ninguém entende por quê. Diga-me, você sabe que dia é hoje? 4 de novembro? Já não é mais. 5 de novembro. Não é Natal, não é Ano Novo. É o dia em que um homem sem rosto, sem nome e sem nada mais a perder, decidiu que ia mudar o mundo e conseguiu. Remember, remember the 5th of November. V de Vingança é um dos filmes mais importantes já feitos. E não porque as explosões são bonitas, não porque a Natalie Portman raspou a cabeça de verdade, e não porque tem gente que acha que o Hugo Weaving é o personagem mais carismático da história do cinema, sem mostrar uma expressão sequer. É porque esse filme faz uma pergunta que a maioria das pessoas tem medo de responder. E se o sistema em que você vive for o problema? E se a ordem que você chama de segurança for na verdade uma jaula? Hoje a gente vai destrinchar V de Vingança de um jeito que você não vai esquecer. Os bastidores insanos da produção, a filosofia real por trás da máscara, e por que esse filme lançado em 2006 ficou mais relevante com o tempo, não menos. Cartões que mais pontuam para o ser lançado em 2006 ficou mais relevante com o tempo, não menos. Antes de falar de V, a gente precisa falar do caos que foi fazer esse filme. A história começa nos anos 80. Alan Moore, um cara de Northampton, Inglaterra, que parece ter saído de uma HQ ele mesmo, escreveu V de Vingança como resposta direta ao governo de Margaret Thatcher. O ilustrador David Lloyd disse textualmente que a atitude deles, em relação ao governo ultraconservador de Thatcher, foi uma das forças motrizes por trás do estado policial fascista que criaram na obra. O filme era sobre a Inglaterra da Thatcher, mas funcionou para qualquer governo autoritário em qualquer época. Esse é o sinal de que uma obra é realmente boa. Ela envelhece ao contrário. A HQ saiu entre 1982 e 1985 numa revista britânica chamada Warrior e foi completada anos depois pela DC Comics. Virou cult imediato. E então a Hollywood entrou na história e quase destruiu tudo. Em 1988, o produtor Joel Silver comprou os direitos. Ficou 11 anos empurrando o projeto com a barriga. Virou aquele projeto amaldiçoado que ninguém conseguia filmar. Teve roteiro de 1993, que hoje descrevem como surreal demais. Teve Kenneth Branagh attached ao projeto. Teve reunião com todo mundo. Aí vieram as Wachowski. Isso antes de Matrix, ainda na metade dos anos 90. Elas eram fãs da HQ e escreveram um rascunho que seguia de perto o material original. Depois Matrix aconteceu. A trilogia foi um fenômeno de 6 bilhão de dólares. E de repente as Wachowski podiam fazer o que quisessem. Elas escolheram V de Vingança, mas não como diretoras, como roteiristas e produtoras. Passaram a direção para o James McTeigue, que tinha sido o primeiro assistente de direção nas 3 Matrix, em Star Wars Episódio Cego e em Moulin Rouge. Era o debut dele como diretor. E aí tem o detalhe mais bizarro de toda a produção. Filmaram em Berlim. A Shadow Gallery, a casa subterrânea de V, cheia de arte proibida, foi filmada no Babelsberg Studio, em Potsdam. O mesmo estúdio onde foram filmados Nosferatu em 1922 e Metrópolis em 1927. O John Hurt, que interpretou o Chancellor Sutler, ficou perturbado de gravar cenas de ditador num lugar onde pessoa tinha discursado. Para filmar as cenas em Whitehall, a avenida em frente ao parlamento britânico, a equipe negociou 9 meses com 14 departamentos do governo e filmou só de meia-noite às 5 da manhã, durante 3 noites seguidas. A Natalie Portman raspou a cabeça de verdade, sem ilusão, sem câmera de mentira. Raspou. E para preparar o papel, ela leu biografias de Guy Fawkes, estudou movimentos fascistas reais e levantamentos anarquistas históricos. Tudo para entender como alguém vai se tornando um revolucionário. E o Alan Moore chamou o roteiro de lixo, pediu que o nome dele fosse removido do filme e repassou toda a grana que recebeu para o David Lloyd, que achou o filme ótimo. Aliás, Moore é assim com todos os filmes baseados nos trabalhos dele. Watchmen, Liga Extraordinária, From Hell. Ele tem um princípio. Se você adaptou errado, não fica com o crédito nem com o dinheiro. Controverso? Sim. Consistente? Também. O resultado final arrecadou 132 milhões de dólares no mundo inteiro. E ficou. Agora a gente chega no personagem.
E aqui tem um detalhe que a maioria das análises passa reto. Você nunca sabe o nome de V. Nunca. O filme não fala. A HQ não fala. Ele foi preso num campo de detenção do regime Northfire, um campo onde jogavam as pessoas que não serviam para a sociedade fascista deles. Homossexuais, negros, muçulmanos, dissidentes. O campo se chamava Lark Hill. Dentro de Lark Hill, os presos eram numerados. Ele era o homem da cela número 5, em numeral romano. V. E isso já é filosofia pura, mesmo que não pareça. Os gregos antigos, especialmente os estoicos, tinham um conceito interessante. A ideia de que o que nos define não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece. Marco Aurélio escreveu nas Meditações que o obstáculo é o caminho. Você não controla a tempestade, você controla como navega nela. V não escolheu o número da cela, mas escolheu fazer desse número uma identidade, uma declaração, uma arma. No Lark Hill, o regime tentava criar uma vacina para um vírus biológico, usando os prisioneiros como cobaias. Todo mundo morreu, menos ele. Os experimentos destruíram o rosto dele, mas aguçaram tudo o resto. Força, velocidade, inteligência. Ele usou fertilizante que coletava cultivando um jardim secreto e gordura para fazer napalm. Explodiu a cela. Saiu das chamas literalmente. Passou 5 anos na sombra, construindo a Shadow Gallery, uma caverna cheia de arte que o regime baniu quadros, músicas, livros, filmes. Tudo que o governo Northfire declarou como ameaça à ordem. E então, no dia 5 de novembro, aniversário da conspiração da pólvora de Guy Fawkes, em 1605, quando um grupo tentou explodir o parlamento britânico FIPO, aparece no teto da estação Jordan e faz um discurso para toda a Inglaterra. Explode o palácio Old Bailey e promete que daqui a 1 ano, no mesmo dia, o parlamento vai ao chão. Agora você pode achar isso terrorismo, e é aí que o filme fica interessante, porque ele não foge dessa questão. V é o herói? V é o vilão? As Wachowski fizeram questão de deixar essa ambiguidade. Numa certa cena, o inspetor Finch, o detetive interpretado pelo Stephen Rea, que está investigando V, pergunta se V é um terrorista ou um libertador. E a resposta que o filme dá é: depende de quem está fazendo a pergunta. O regime chama V de terrorista. As pessoas que ele libertou chamam de herói. Faz 500 anos que é assim. Faz 500 anos que é assim. Guy Fawkes foi executado como traidor. Hoje, a máscara dele é símbolo de resistência em protestos do mundo inteiro. Tem algumas cenas em V de Vingança que são tão bem construídas que você precisa analisar separado. A cena de Valerie. Essa é, disparada, a melhor cena do filme. E talvez uma das melhores da história do cinema político. Ivy está presa. Recebe bilhetes escritos em papel higiênico passados por baixo da porta da cela ao lado. Os bilhetes contam a história de Valerie, uma atriz lésbica que viveu uma vida linda, amou profundamente e foi presa pelo regime por quem era. O último bilhete diz: eu não sei quem você é ou se vai receber esse bilhete, mas eu quero que você saiba que existiu um dia em que eu estava aqui e que fui feliz. Eles não podem tomar isso de mim. A Lana Wachowski, que anos depois se assumiu trans publicamente, chamou essa cena de coração do filme. Faz sentido. É uma cena sobre o que o fascismo realmente faz. Não apenas controlar corpos, mas tentar apagar a existência das pessoas que ele considera indesejáveis. Valerie não volta viva, mas ela voltou como ideia. E é isso que V tenta fazer em escala nacional. A cena do interrogatório musical. V captura o apresentador de TV Lewis Prothero, a voz do regime, e o destrói psicologicamente, mas não com tortura física, com teatro, com dramaticidade. V ama a arte demais para resolver as coisas de forma mundana. Isso diz muito sobre o personagem. V acredita que a cultura é poder, que um poema pode ser uma arma, que uma sinfonia pode ser um manifesto. Quando ele destrói Prothero, faz isso como artista. A Última Noite. V manda 100 mil fantasias de Guy Fawkes para toda a população de Londres. No dia 5 de novembro, o regime não consegue identificar quem é V, porque todo mundo é V. Os soldados não atiram, o povo marcha, e o parlamento cai ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven, que V tinha prometido no começo do filme. Aqui tem um detalhe técnico ótimo. A Quinta Sinfonia começa com 4 notas. Em código Morse, 4 notas, 3 curtas e uma longa, são a letra V. Era o símbolo da resistência durante a Segunda Guerra Mundial, transmitido pela BBC para toda a Europa, ocupada pelos nazistas. As Wachowski sabiam disso e colocaram de propósito.
V de Vingança tem camadas assim por todo lado. Quando o filme saiu em 2006, muita gente chamou de Un-American. Literalmente nos Estados Unidos, alguns críticos e políticos ficaram indignados com um filme que mostrava um governo ocidental usando bioterrorismo contra a própria população como desculpa para tomar o poder. Isso logo depois do 11 de setembro e da guerra ao terror. Você entende o timing. Mas o diretor McTeigue disse uma coisa que ficou. V não era sobre uma época específica. Era um espelho do que seres humanos continuam fazendo, repetindo, sempre. E ele não errou. A máscara de Guy Fawkes, que a Warner Bros. Vende e embolsa uma parte de cada unidade até hoje, ironia das ironias, virou símbolo de resistência global. O Anonymous a adotou em 2008, nos protestos contra a Igreja da Cientologia. Apareceu no Occupy Wall Street, nas manifestações no Brasil, em 2013, nos protestos da Primavera Árabe, em Hong Kong. O símbolo saiu do controle dos criadores e ganhou vida própria, que é exatamente o que V queria. Abaixo da máscara há mais que carne. Abaixo da máscara há uma ideia, e as ideias são a prova de bala. Essa frase é a chave de tudo. V sabia que ia morrer, planejou morrer. O plano era sempre entregar a revolução, não sobreviver a ela. Porque uma ideia não pode ser presa, não pode ser torturada, não pode ser silenciada. Os estoicos diriam que V encontrou sua eudaimonia, a realização do propósito mais profundo. Não felicidade no sentido fácil, mas significado. A sensação de que você viveu de acordo com o que mais importava para você. A Eve percebe isso quando V morre, e ela entende que a pergunta não é quem foi V. A pergunta é quem você vai ser agora que sabe que as ideias sobrevivem. No final, todo mundo de máscara na rua não é sobre anarquia. É sobre a afirmação mais básica que existe. Você não pode apagar o que pensamos. Você não pode prender uma ideia. E esse é o motivo pelo qual esse filme continua sendo assistido, discutido e tatuado na memória de cada geração que passa por ele. Porque toda geração encontra o seu North Sapphire. E toda geração precisa lembrar do 5 de novembro. Se você nasceu... Então é isso, pessoal. O vídeo acabou, o vídeo é muito rápido, 12 minutos. Um dos melhores filmes que já fizeram todas as épocas, pessoal. Juntando todas as épocas da história do cinema, juntando Hollywood, juntando outros estúdios de cinema. Você viu ele falando nisso, né? No vídeo ele falando dos filmes mais importantes já feitos. Foi mesmo. O filme é mais do que maravilhoso. Esse filme é quase perfeito, V de Vingança. Você vê que é verdade, pessoal, isso. E que realmente eu acredito nisso, que eu não gosto de mentir. Uma das coisas que eu mais detesto é mentira. É verdade que eu tô falando e eu penso isso. Eu tenho esse filme original. Faz parte da minha coleção, que eu tenho mais de 200 filmes. Desde o ano de 2010 eu comprando filme aos pouquinhos, né? Bota a conta aí, faz a conta. 16 anos comprando filme, pouquinho filme por ano. Aí tem filmes que é original, tem filme que é cópia. Eu compro no camelô, então eu faço cópia no computador de alguém, dou um dinheiro. Geralmente era lan house que eu fazia isso. Então, esse filme aí, por que que o governo não queria na época, não queria deixar o filme ser lançado? Depois que o filme foi lançado, foi um sucesso. Ficaram chateados. Porque o governo de quase todos os países não quer ver o povo pensando, não quer ver o povo lutar pelos seus direitos, não quer ver o povo fazer um protesto bem organizado o suficiente para dar resultado, e muito menos ver o povo fazer revolução, inclusive se precisar usar violência física. Tem casos na vida que é preciso usar, né, pessoal? A gente sabe. Eu não gosto de violência, detesto, uma das coisas que eu mais tenho nojo, mais tenho antipatia, mas sabe que tem casos que é impossível você resolver sem usar violência. Sabe que é assim, não gosto disso, não faço, há muitos anos não brigo, mas eu sei, eu não sou um cara realista, eu não tampo só com a peneira, passo pano. Espero que o YouTube diminua esse defeito que ele tem, parar de passar pano, tampar só com a peneira. Eu tenho esse vídeo gravado na memória do meu celular. Se você der strike no meu vídeo por causa disso, eu vou espalhar isso nas redes sociais, no grupo do Telegram, WhatsApp, Facebook. Pensa muito bem de fazer essa merda, hein? O filme aqui, pessoal, eu não tô mandando ninguém fazer revolução. E o filme não tá, e o vídeo também não tá mandando, cara, o canal ponto zero, o nome do canal. Ele não tá mandando fazer revolução, muito menos eu que nessa altura do campeonato não acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil. Esse aqui é um filme só para mostrar qual é a mensagem do filme. Por isso tem esse vídeo que o cara fez e eu botei no meu canal, vou botar no meu canal. O nome é Luiz, o nome do canal é Aproveitar a Vida. O link é Aproveitando a Vida 45. @Aproveitando a Vida 45. Peço para vocês dar like, comentar no vídeo, né, no espaço comentários, e compartilhar nas redes sociais
nos grupos que vocês estão, WhatsApp, Facebook, Telegram. Um abraço, até a próxima.